Senador, houve hoje outra reunião de líderes aqui com o presidente do Senado, né, para tratar sobre a CPMI, a composição da mesa, o relator e tal. O que o senhor acha que está caminhando, o que vai acontecer? Bom, o cenário é que o governo federal está tentando de tudo pertencer à mesa, né? Seja na presidência, seja como relator ou nas duas posições. Mas é algo, assim, desculpa até usar a expressão, bizarro, porque seria o equivalente, vamos imaginar que eu sou um delegado de polícia, chefiando uma polícia que trabalha, um departamento de polícia que trabalha contra as drogas. Aí eu prendi um grande traficante. É como se eu chegasse para o traficante e falasse, ó, tá aqui o seu processo, você investiga você, e aí você pega tudo que você cometeu de crime, coloca no seu relatório e depois você me entrega. Então é mais ou menos isso. Então não tem cabimento ter alguém do governo sentando na mesa, porque a CPMI sempre foi para fiscalizar quem está no cargo. Tanto é que na CPI da Covid-19, a situação, quer dizer, todo mundo que era aliado do presidente Bolsonaro, ninguém pleiteou sentar na mesa para ser presidente ou para ser relator, que é óbvio, mas eles não. Então, como eles estavam já há um tempo já brigando para dizer que não tinha nada, que era melhor não ter CPMI, depois oferecendo emendas para os deputados, depois oferecendo cargos, isso já foi dando sinal de que realmente eles estavam preocupados. Eu já tenho todas as informações, então assim, para mim não há nada de novo quando vazou o vídeo, tem muito mais coisa, mas assim, o que foi mostrado hoje, que a sociedade ainda ficou chocada, é 10% do que está para vir. Então essa questão essa movimentação de estarem na mesa é algo assim bizarro, é uma coisa que não faz nenhum cabimento isso. Fizemos um questionamento de ordem ao presidente Rodrigo, logo após a leitura da CPMI, a respeito do número de componentes dos blocos parlamentares, em função, inclusive, de uma mudança que tinha ocorrido no dia anterior do líder Randolph, né, que mudou de um bloco para o outro. O presidente nos anunciou que hoje vai nos dar essa posição, só que o dia não terminou ainda, estamos aguardando. Agora, com relação à presidência, à relatoria, como é que estão as conversas? Já existem conversas com relação a isso? Olha, nós estamos conversando com os partidos que fazem parte da oposição, tanto no Senado como da Câmara, para termos uma posição uníssona, e com os partidos que são independentes do governo, que, na minha opinião, junto conosco, são a maioria, né? E essa maioria terá a condição, acredito eu, de eleger o presidente. Elegendo o presidente, a gente terá condições aí de buscarmos um relator que tenha isenção e, sobretudo, equilíbrio, né, nesse processo de investigação necessária para o país. E já está confirmado que o presidente vai ser da Câmara e o relator do Senado? Esse acordo já está fechado? Não, há precedentes aqui de que é uma espécie de rodízio, mas é uma questão, na verdade, apenas de costumes, né? Não é regimental. Então isso vai depender muito daqueles que serão indicados pelos partidos. Pode ser que exista alguém dentro da Câmara com um perfil melhor do que no Senado para presidir, a gente só vai saber, e vice-versa, a gente só vai saber quando houver a indicação. E a indicação está sobrestada, pelo menos para a maioria dos partidos, até essa definição que o presidente Rodrigo terá em relação à composição no Senado da República, né, de quem são os membros por bloco partidário. O senhor acredita que esses trabalhos comecem a funcionar na semana que vem ou isso fica para depois do feriado? A nossa expectativa é começarmos o mais rápido possível, né? Até porque cada partido certamente já tem em mente aí quem serão os seus indicados, né? Já, por exemplo, na parte do nosso PL no Senado, praticamente toda a bancada quer participar. Então nós estamos aguardando justamente a definição dos números, né, que vão ser colocados pelo presidente para definir quem serão esses indicados até pelo perfil. Líder, duas perguntas. A situação, a oposição acredita que vai ter maioria? Se acreditando, vocês têm já algum nome cotado? Eu acho que a nossa preocupação não é ter a maioria de oposição ou de governo, mas que haja uma maioria pelo bom senso. Historicamente, quando o governo tem a presidência, a relatoria é dada à oposição e vice-versa.
Isso acho que é um selo para a própria sociedade de que vai haver isenção, transparência e equilíbrio no processo. Ou seja, os espectros ideológicos vão ser respeitados e que não vai haver seletividade na investigação. É isso que a gente persegue. Então, há um grupo claramente alinhado com o governo, há um grupo claramente alinhado com a oposição, mas há um grupo também de partidos que são independentes, né, tanto na Câmara como no Senado. Eu tenho visto alguns cálculos feitos pela imprensa que dizem que nós só teremos 5 representantes no Senado. Não é verdade. Existem partidos independentes que também vão ter integrantes dentro da composição do Senado, da mesma forma na Câmara. Então, a gente só vai ter uma ideia mais exata a partir da indicação dos membros pelos respectivos partidos. E você já tem um nome cotado para a relatoria ou presidência, no caso, o seu bloco sair? Não, porque eu não sei quem são os indicados dos outros partidos. A nossa ideia é o que eu falei anteriormente, é mais conceitual. Nós queremos nós vamos trabalhar para que o presidente ele seja alguém que tenha experiência, né, que tenha isenção, que tenha a capacidade de fazer a mediação entre os grupos, principalmente, que eu acho que não deveria haver um estereótipo assim de alguém muito de um lado ou muito do outro, né, e que o relator ele possa ser consensualizado a partir da indicação do próprio presidente, porque não há eleição para relator, né? Então, a nossa ideia é que o bom senso prevaleça. Eu posso fazer uma outra pergunta ali com relação aos PDLs do marco do saneamento, porque a gente viu que houve um acordo na Câmara via PDLs lá, houve um acordo com o governo falou que poderia mexer no decreto e aí os pedidos de urgências foram retirados. Aqui no Senado, como é que está andando isso? O senhor inclusive judicializou, né, essa questão. Quem está à frente desse processo de negociação é a Câmara dos Deputados, né, que tem feito um trabalho de mediação junto à Secretaria do Governo, né, e à própria Casa Civil, colocando em resignação o desconforto do parlamento por ver, mais uma vez, a prerrogativa do parlamento ultrapassada por um decreto presidencial. Porque o decreto, independente do mérito, né, que aí nós podemos discuti-lo, eu particularmente sou contra o mérito que foi colocado, mas a forma está equivocada, né? Você não pode mudar uma lei para um decreto. Aliás, tem sido uma prática desse governo. Veja, por exemplo, na questão dos precatórios, onde a Advocacia Geral da União, por uma portaria, sobresta um dispositivo constitucional, né, que é auto-aplicável, onde o governo, através de uma medida provisória, despreza a questão da noventena e da anterioridade ao cobrar tributos no petróleo, a exportação do petróleo bruto. Então, esse governo me parece que está temeroso em testar o parlamento. Então, ao invés de mandar os projetos de lei, né, para serem discutidos, né, dentro do rito que a Constituição determina e serem convalidados, alterados ou modificados ou até homologados pelo Parlamento brasileiro de acordo, né, ele tem utilizado de subterfúgios que são claramente ilegais. E, na minha opinião, isso é totalitarismo ou medo de testar a sua base dentro do Congresso. Obrigada. Ok, gente? Obrigado.